Olá pessoal, professor Gandhi, estatística. Hoje o tema probabilidade, nós vamos trabalhar justamente a parte 2. Primeiro nós vimos a parte da definição, como trabalhar justamente o espaço amostral, o evento, a definição de probabilidade. E agora nós vamos avançar um pouco mais nesse estudo. Bom, eventos complementares. Suponhamos que eu tenha a probabilidade de ocorrer um determinado evento seja P, sucesso. E a probabilidade de não ocorrer, ou seja, de insucesso, é dado Q. Então, o que é que a gente pode dizer? Como sucesso e insucesso são complementares, então a soma deles será sempre igual a 1. Perfeito? Porque eles se complementam para formar justamente o 100%. Então, isso é o que nós chamamos de eventos complementares. Perfeito? Cara, 50%. Coroa, 50%. 50 com 50, 100%. Perfeito? Nós temos aí o dado de 1 a 6. De 1 a 4 é um evento. De 5 a 6 é outro evento. Notem, ó, se eu pegar o primeiro evento, que é de 1 a 4, e o segundo evento, que é de 5 a 6, complementa o espaço amostral do espaço amostral do lançamento de um dado. Então, eles são complementares. Perfeito? Bom, eventos independentes. Dois eventos são independentes quando a realização ou a não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade de realização do outro e vice-versa. Exemplo: lançando-se um dado 2 vezes, qual a probabilidade de se obter 6 no segundo lançamento, sendo que no primeiro lançamento o resultado foi 2? E aí eu pergunto, se no primeiro foi 2, o segundo, esse primeiro lançamento não vai influenciar em nada no segundo. Por quê? Porque eles são justamente independentes. Perfeito? Então, um não vai influenciar no outro. Eventos mutuamente exclusivos. Dizemos que 2 ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização do outro. Então, no lançamento de uma moeda, se o resultado é cara, então já exclui o evento coroa, porque não tem outra possibilidade de ocorrer, né? Porque eu só tenho cara ou coroa, ok? Então são exclusivos, não tem interseção entre eles, tipo par e ímpar, eles não têm interseção, então eles são mutuamente exclusivos. Bom, então eu coloquei aqui um exemplo. Em eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de um ou outro acontecer é igual à soma da probabilidade que cada um deles se realize, certo? Então, se eles são exclusivos, eu não tenho interseção entre eles, a probabilidade geral é a soma justamente destas probabilidades. Exemplo: lançando-se um dado, a probabilidade de retirar 3 ou 5 é, ora, 3, retirar um 3 é totalmente diferente de retirar um 5. Eles são exclusivos. Então, qual a probabilidade? Como eu tenho o ou, eu vou ter que somá-los, certo? Mas eles podiam ter interseção. No caso, eles não têm, são exclusivos. Então, a probabilidade de tirar um 3, 1 sobre 6, porque eu só tenho um 3, um total de 6 números do lançamento de um dado. A mesma coisa, a probabilidade de tirar um 5, só tenho um 5 no total de 6 números. Então, 1/6 mais 1/6 dá 2/6, que simplificando é 1/3. Probabilidade da união de dois eventos. Bom, então se eu tenho, eu quero promover a união. Primeiro, como é que eu promovo a união de dois eventos? Quando eu tenho o ou, certo? Então, eu vou pegar probabilidade da união de dois eventos. Eu vou pegar a probabilidade do primeiro, somar com a probabilidade do segundo e retirar a interseção entre eles. Claro, só tem interseção se eles não forem mutuamente exclusivos. Acabamos de olhar, né? Se eles forem mutuamente exclusivos, não tem interseção, basta somar. Exemplo 1.
No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter o número 3 ou união de eventos? O número ímpar. Então, espaço amostral, 6. Número 3, só tem um. 3. Número ímpar, tem 3 números ímpares. Perfeito? E o que é que eu posso notar? Que tem interseção entre os eventos. Ó. O 3 é o próprio número 3 e o 3 também é número ímpar. Então, tem um elemento que é interseção. Probabilidade. Vamos lá. 1/6, que é a probabilidade de escolher o 3. 3/6, que é a probabilidade de tirar o número ímpar, menos 1/6, que é a probabilidade justamente de escolher algo que está na interseção. A interseção entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto é justamente um elemento. Ok? Então aqui, pessoal, ó, como todos são iguais, os denominadores, eu posso somar e subtrair. 1 mais 3, 4. 4 menos 1, 3. Simplificando o meio. Bom, exemplo 2. Ao retirar uma carta de baralho, 52 cartas, qual é a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou mais? Então, para quem não conhece um baralho tem 52 cartas, são divididas em 4 naipes, sendo 2 vermelhos e 2 pretos. Os vermelhos é justamente copa e ouro, e o preto é paus e espada, certo? Então, 26 são vermelhas, porque, certo? 13 são 13 em cada naipe, 26 vermelhas, 26 pretas, perfeito? Sendo que eu tenho em cada naipe desse, de 13 cartas, né? São 4, cada um tem 13. Eu vou de ás ao reis. O ás vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, dama e reis. Perfeito? Então, o primeiro evento é o evento carta vermelha. Então, como eu tenho 13 cartas de copa e 13 cartas de ouro, eu tenho 26 cartas. O segundo evento é ser um ás. Então, eu tenho 4 ás. Eu tenho um ás de ouro, ás de copa, ás de paus e ás de espada, porque cada carta tem uma em cada naipe. São 4. E aí, pessoal, eu tenho justamente uma interseção, porque eu tenho um ás ouro e ás copa, certo? Que são cartas vermelhas. Então, essas duas cartas, elas formam justamente a interseção. Então, vai ficar 26 sobre 52, tirar uma vermelha. 4 sobre 52, retirar um ás. Menos 2 por 52, que é justamente o ás, que é vermelho. 26 com 4 dá 30. 30 menos 2 dá 28. Simplificando, 7 sobre 13, ou 53,8%. Probabilidade do evento complementar. Bom, nós falamos que justamente o evento complementar é aquele evento onde a soma é sempre 100%. Sempre eu vou ter, são eventos que são justamente mutuamente exclusivos. Quando um acontece, o outro não acontece. Então, como a soma deles é justamente 100%, a soma deles unitariamente é igual a 1, então se eu tiver o valor de um deles, o outro é justamente 100% menos esse valor, ok? Então, por exemplo, se um é 20% de probabilidade, o outro será 1 menos 20, 100 menos 20, que dá 80. Ou se for na forma unitária, se um é 0,20, o outro é 1 menos 0,20, que é justamente 0,80. Sempre a soma deles é igual a 100%. Então, exemplo 3. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitamente distinguíveis, vamos calcular a probabilidade de não sair soma 5. Não sair. Perfeito? Então, seja o evento... Então, nós temos aqui, ó, lancei dois dados. Eu posso ter 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Aí, se o primeiro dado deu 2, o segundo pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se começando por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar numa última possibilidade, que seria
o primeiro dado dá 6 e o segundo dado dá 6. Então, eu tenho 36 elementos. Ó, eu podia até calcular essa quantidade multiplicando as possibilidades. 6 possibilidades no primeiro dado, 6 possibilidades no segundo, 6 vezes 6, 36. Então, ele quer saber a probabilidade de não sair soma 5. Então, é mais fácil a gente calcular da soma 5 e olhar qual é o complementar. Ó, quais são aqueles fatores que dão soma 5? É quando eu tenho o 1, 4, o 2, 3, o 3, 2 e o 4, 1. São quantos? 4. Um total de quanto? 36. Então, se eu tenho 4 que dá soma 5, o que não dá soma 5 é o que falta para chegar em 36, que é justamente o 32. Certo? Então, ó, probabilidade de ser soma 5. Soma 5. 4 sobre 36, que é igual a 1/9. Então, a minha probabilidade será, que é a complementar, que é não sair soma 5, 1 menos 1/9, certo? Que dá justamente 8/9. Então, basta multiplicar aqui, ó, o 9 pelo 1, que dá 9, menos esse 1, que vai dar justamente 8. Outra forma, já que a gente já conhecia os elementos, era fazer justamente 32 dividido por 36, que vai dar o mesmo resultado. Exemplo 4. Um lote é formado por 10 artigos bons, 4 com defeitos menores e 2 com defeitos graves. Bons, defeitos menores e 2 com defeitos graves. Um artigo é escolhido ao acaso. Acha a probabilidade de ela não ter defeito. B, ela não tenha defeitos graves. C, ele seja perfeito ou tenha defeitos graves. Então, tem que juntar, certo? Então, é o seguinte, ó, vamos chamar de B o artigo bom, o de M o defeito menor e G o defeito grave. Então, pelo problema, nós vamos ter o seguinte, ó, que o item A será 10 dividido por 16. Professor, por que 10 por 16? Porque eu tenho 10 com 4, 14, com 2, 16. Eu tenho 16 elementos no meu espaço amostral. E ele quer que ocorra que não tenha defeito. Ora, desses 16, apenas 10 não tem defeito. Então, 10 dividido por 16, simplificando, dá 5/8. No item B, não tenha defeitos graves. Bom, são 2 no total de 16, né? São justamente, ó, 2 num total de 16. São justamente os defeitos graves. 2 num total de 16. Então, se eu pegar justamente 1 menos 2 sobre 16, eu vou encontrar justamente a outra parte, que é o complementar, que é o que não tem defeito grave, certo? Então, ó, 16 vezes 1 dá 16, 16 menos 2 dá justamente 14 sobre 16, simplificando 7/8. Então, aqui eu tenho 2 defeitos graves e ele queria não tenha. No item C, vou apagar aqui, vou escrever aqui novamente, 1 menos 2 sobre 16, certo? No item C ele quer que seja perfeito. Opa! Para ser perfeito, ou tenha, ele seja perfeito ou tenha defeitos graves. Ó, então, para ser perfeito, é ser um artigo bom. Então, 10 sobre 16. Ter defeitos graves é 2 sobre 16. Eu teria que tirar a interseção. Só que não tem interseção entre ser perfeito e ter defeito grave. São mutuamente exclusivos. Então, eu posso somar aqui 10 com 2 dá 12 sobre 16, que simplificando é igual a 3/4. Probabilidade condicional, certo? Ó, muito importante agora
Bom prestar atenção no que eu vou falar. Você calcular uma probabilidade condicional é você calcular a probabilidade já sabendo que ocorreu um determinado evento. Tipo, você tem um baralho com 52 cartas. Aí você tira a carta. A pessoa tira a carta, olha para você e diz, ó, essa carta é vermelha. Então você não vai pensar nos 4 naipes. Você vai pensar o quê? Na copas e no ouro. Por quê? Porque você já sabe que você vai reduzir o seu espaço amostral. Então, sempre que tivermos uma probabilidade condicional, o seu espaço amostral original ele será reduzido, porque você terá uma informação a mais, certo? Vamos para um exemplo. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 100. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade dela ser múltiplo de 5? Beleza. Primeiro espaço amostral, de 1 a 100. De 1 a 100. Ela ser múltiplo de 5? Vamos já ver quais são os múltiplos de 5. Mas aí vem a informação a mais. Ó. Toda probabilidade condicional tem informação a mais. Sabendo que o número retirado é maior que 70. Então, pessoal, eu não vou mais calcular uma probabilidade pensando de 1 a 100. Eu só vou pensar o quê? De 71 até chegar em 100. 71 a 100. Somente. Por quê? Porque eu já sei que o número é maior do que 70. Então, para que eu vou fazer cálculo? Vou pensar em quantidade do meu espaço amostral. Se eu já sei que o número é maior do que 70, não precisa pensar do 1 ao 70. Só do 71 ao 100. Então, é o seguinte, ó. Serão 6 no total de 30. Quais são os 6? 75, terminado em 5 e 0, né? 75, o 80, o 85, o 90, o 95 e o próprio 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 num total de 30 números. Olha, que se fosse de 1 a 100 seriam 100 números, né? Então, simplificando, dá um quinto. Então, a probabilidade condicional faz isso. Ele dá uma informação a mais e essa informação faz com que você diminua o seu espaço amostral e aumente justamente as suas chances de acertar. Exemplo 2. Um grupo de 100 alunos foi classificado quanto ao sexo e a atividade de lazer preferida, obtendo essa distribuição dada na tabela abaixo. Então, nós temos aí, ó, do sexo masculino, nós temos 20 alunos, ó, sexo masculino, 20 alunos. Do sexo feminino, 80 alunos, somando 100 alunos. E aí aqui separado por atividade, ó, cinema, dá 25 no total, 10 homens, 15 mulheres. Praia, 53, 12, 41. E esporte, 22, 13, 9. Aí ele primeiro pergunta, qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso nesse grupo ser do sexo masculino? Aí basta você pegar o total dos homens e dividir pela quantidade total de elementos. Então, 20 dividido por 100, 2 décimos ou 1/5. Tá certo? Perfeito? Bom, B. Se a pessoa escolhida prefere a praia, então eu vou trabalhar, ó, já reduziu o meu espaço amostral. Eu vou trabalhar apenas na praia, certo? Se a pessoa preferida prefere a praia como atividade de lazer, qual é a probabilidade que ela seja um homem? Então, ó, dentro do evento praia, que são 53, eu tenho 12 elementos que são homens desse meu espaço amostral. Então, minha probabilidade será 12 dividido por 53. Então, percebam que a probabilidade condicional ela diminui, né? Diminui o nosso espaço, né? Essa informação realmente diminui o nosso espaço. Exemplo 3.
a probabilidade de que uma nova campanha publicitária fique pronta antes do prazo estipulado pela diretoria foi estimada em 0,60. A probabilidade de que a diretoria aprove essa campanha publicitária é de 0,50. E a probabilidade de que ambos os objetivos sejam atingidos, ou seja, tanto ser realizada antes do prazo e que a diretoria ela justamente aprove, é justamente 0,3. Então, vamos fechar o seguinte. A primeira probabilidade é 0,6, a probabilidade de que sejam aprovadas é 0,5 e a interseção entre elas, ou seja, as duas ao mesmo tempo, 0,3. Então, no item ele pede qual a probabilidade de que pelo menos um dos objetivos seja atingido. Ora, eu posso atingir um ou os dois. E se eu atingir os dois, eu tenho uma probabilidade que é o 0,30. Então, é a interseção entre eles. Então, eu vou pegar a probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção entre os dois. Então, dá 0,8. No item B, qual é a probabilidade de que nenhum objetivo seja atingido? Ora, se no item A todos os objetivos atingidos, pelo menos um, que é 1 ou 2, é 0,8, a diferença 1 menos 0,8, que é o complementar, é justamente não obter, certo? Quando eu falo pelo menos um, eu estou querendo calcular o somatório das probabilidades de 1 em diante. Pode ser 1, 2, 3 e 5 em diante. Não sei. Depende da questão. E a probabilidade de não ter é justamente o complementar disso. Perfeito? Então, qual a probabilidade de nenhum objeto ser atingido? 1 menos 0,8, que é igual a 0,2. Teorema do produto. Bom, se eu tenho agora dois eventos que são independentes, então a probabilidade de um ocorrer e o outro também ocorrer é a multiplicação justamente da probabilidade de ambos. Então vai ficar assim, ó. Bom, exemplo 1. Em uma pesquisa realizada com um grupo de alunos da UFF, constatou-se que 10% dos alunos não utilizam transporte público. Então, se 10 não utiliza, então 90% utiliza. Certo? Se 10% não utiliza, complementar 90%. Não utilizam transporte público para ir às aulas. E que 65% dos estudantes que utilizam transporte público fazem refeições no bandejão do campus. Selecionando aleatoriamente um estudante desse grupo, calcule a probabilidade que ele use transporte público e faça refeições no bandejão. Ora, muito fácil, certo? Olha aqui, 10% não utiliza, então quando utilizam? 90%. Desses 90%, 65% pega o bandejão. Então vou calcular justamente o quê? 65% de 90%. Então vai ficar o seguinte, ó. A probabilidade de não utilizar é 0,10, certo? E a probabilidade de usar o transporte e comer no bandejão é 0,65. Então, a probabilidade de ocorrer que ele utilize o transporte e não comer comer no bandejão é justamente pegar o transporte 0,9, ok? Vezes 0,65, que é justamente o cara que pegou que justamente utiliza o bandejão. Essa multiplicação é 0,585 ou 58,5%. Exemplo 2. Joana quer enviar uma carta a Camila. A probabilidade que a Joana escreva a carta é 8/10. Opa, 8/10 é para escrever. Então, para não escrever, é justamente 2/10. Você sempre tem que estar pensando no complementar. A probabilidade de que ocorreu não perca a carta é 9/10. Então, a probabilidade de perder é justamente o quê? 1/10.
certo? De não perder é 9 décimos, então de perder 1 décimo. Professor, como é que você encontrou esse 1 décimo? Basta diminuir, né, fazer a subtração entre o denominador e o numerador. 10 menos 9, 1. Aqui, ó. 10 menos 8, 2, certo? E a probabilidade que o carteiro a entregue, então a probabilidade que o carteiro entregue é 9 décimos. Logicamente, a probabilidade dele não entregar é igual a é igual a 1 décimo também. Já que a probabilidade de entregar é 9 décimos. Calcule a probabilidade de Camila não receber a carta. Eita, a Camila não recebeu a carta. Então, cuidado. Ó. Quando a gente fala de probabilidade, nós temos que ver todas as possibilidades, certo? Então, a primeira possibilidade, ela não escrever a carta primeiro, né? Ó, Camila não vai receber. Então, se Camila não recebeu, é porque, primeiro, ou a Joana nem escreveu, certo? Ou a Joana nem escreveu, ou o correio perdeu, ou o carteiro não entregou, certo? Então, nós temos aí 3 eventos a serem feitos e depois somados. Então, vamos lá. Bom, vou explicar aqui. Primeiro, o evento é Joana não escreveu 2 décimos. E já parou aí. Por quê? Porque se ela não escreveu, não importa o correio, não importa o carteiro. Por quê? Porque a carta não foi escrita, certo? Mas suponhamos que ela escreveu a carta. Suponhamos que ela escreveu a carta. Então, 8 décimos. E aí suponhamos, aí tem que testar justamente os outros dois, né? Suponhamos que o correio perdeu. Então, para o correio perder 1 décimo. Certo? 1 décimo para o correio perder. E a terceira probabilidade, né, é o seguinte. A primeira era ela não escrever. A segunda, ela escreveu, mas logo depois o correio perdeu. E a terceira é, primeiro, ela ter escrito. Segundo, o correio não perdeu. Mas o terceiro é que justamente o carteiro não entregou. Que é justamente 1 décimo. Porque a probabilidade do carteiro entregar é 9 décimos. Então, dele não entregar é justamente 1 décimo. Então, a primeira divisão aqui, ó, 2 sobre 10 dá 0,8. A segunda, 0,8, 0,10, 0,80, 0,90 vezes 0,1. Total, 0,352. Probabilidade total e teorema de Bayes. Bom, na probabilidade total, nós temos justamente a soma das probabilidades de todos os valores possíveis, certo? Então, eu tenho nesse caso aí vários eventos que são justamente complementares. Eu tenho que trabalhar a probabilidade de cada um e somá-los. Como é que ficaria? Exemplo 1. Em uma linha de produção de certa fábrica determinada, peça é produzida em 2 máquinas. Peça é produzida em 2 máquinas. A máquina 1, que é a mais antiga, é responsável por 35% da produção. Máquina 1, certo? E os 65% restantes da máquina 2. Então, máquina 2, 65%, certo? A partir dos dados passados e das informações do fabricante das máquinas, estima-se que 5%, estima-se em 5% a proporção de peças defeituosas
produzidas pela máquina 1. Opa, então vamos aqui. Ó. 5% é defeituosa. E algo que não é defeituosa, 95%. Pessoal, sempre não esqueça a questão do complementar. Deixa eu melhorar aqui. Então, se 5% é defeituosa, 95% não é. Certo? 95% não é. Bom, estima-se 5% a produção de peças defeituosas produzida pela máquina 1. E em 2,5% a proporção de peças defeituosas produzida pela máquina 2. Então, a máquina 2 defeituosa, nós temos 2,5, que é justamente igual, né? Isso aqui defeituoso, dá 97,5%. Isso aqui é justamente a probabilidade de não ter defeito na máquina 2. Aí ele pergunta o seguinte: as peças produzidas pelas duas máquinas seguem para o departamento de armazenamento e embalagem para a venda posterior, sem distinção de qualquer máquina, qual a máquina que produziu. Então, primeira, pergunta o seguinte: qual é a proporção de peças defeituosas colocadas no mercado por essa fábrica? Bom, então vamos lá. 35% é fabricada pela máquina 1 e ela tem justamente 5%, né, de defeitos. A máquina 2 justamente produz 65%, a quantidade de defeitos 2,5%. Cálculo primeiro, cálculo segundo, somando, dá 0,03375. Isso é justamente a proporção, tá certo? De peças defeituosas que são colocadas no mercado por esta fábrica, ok? 2 diz o seguinte, ó: se um cliente identifica uma peça defeituosa, qual é a probabilidade que ela tenha sido produzida pela máquina 2? Ora, probabilidade é o evento ou casos favoráveis dividido pela quantidade de casos totais. No caso total, nós já temos aqui, ó, 0,03375, ok? E qual a parte favorável? É justamente a quantidade de peças produzidas, defeituosas, produzidas pela máquina 2, que é 0,65 vezes 0,025, que dá 0,01625, dividindo pelo outro, 0,4815. Exemplo 2. O empreiteiro apresentou orçamentos separados para a execução da parte elétrica e da parte hidráulica de um edifício. Ele acha que a probabilidade de ganhar a concorrência da parte elétrica é o meio. Logicamente, não é? De não ganhar também é o meio, certo? De não ganhar. Se ganhar é 50%, não ganhar também é 50%. Caso ele ganhe a parte elétrica, a chance de ganhar a parte hidráulica é 3/4. Caso contrário, essa probabilidade passa a ser 1/3. Então, se ele ganhar a parte elétrica, 3/4. Se ele não ganhar a parte elétrica, 1/3. Tá bom? Então, ele quer saber o seguinte: item A, ganhar os dois contratos. Item B, ganhar apenas um. Item C, não ganhar qualquer contrato. Tá bom? Então, vamos calcular. Bom, vamos responder. Então é o seguinte, ó. Vamos chamar de E o evento ganhar a parte elétrica e o H o evento ganhar a parte hidráulica. Só que na parte hidráulica nós temos duas situações diferentes. Uma quando ele ganha e outra quando ele não ganha, certo? Aí eu vou até separar aqui, ó. Esse aqui é quando ele ganha a elétrica, certo? Ganha a elétrica. Vou colocar diferente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quando ele ganha
E essa parte aqui é justamente quando ele não ganha, porque mesmo não ganhando elétrica, ele pode ganhar hidráulica, certo? Então, para a hidráulica tem duas situações diferentes. Então vamos lá. Então, a primeira é ganhar os dois contratos, certo? Então ganhar os dois contratos. Então ele ganhou a elétrica, tá aqui, ó. Ganhou a elétrica. Aí o segundo é o que? Ganhar o hidráulico. Ganhando o elétrico, vamos trabalhar com esse. Ganhou também o hidráulico. Então basta multiplicar 1/2 por 3/4. Perfeito? 1/2, ó, por 3/4. 1/2 da elétrica com 3/4 da hidráulica. Certo? Então 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8. Vamos limpar lá em cima. Opa. Vamos limpar aqui em cima. Vou colocar aqui de novo. A gente poder entender. Bom, vamos lá. As respostas estão aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Ganhar apenas um. Quando ele diz ganhar apenas um, significa que primeiro ele pode ganhar a elétrica e não ganhar a hidráulica. Ou ganhar a hidráulica e não ganhar a elétrica. Certo? Então é o seguinte, ó. Se ele não ganhar a elétrica, é o quê? Tá aqui, ó. Não ganhar a elétrica. Mas ele pode ganhar a hidráulica. Ganhar apenas um. Então, probabilidade a gente tem que pensar em todas as situações. Quando ele fala ganhar um, pode ser elétrica e não hidráulica, hidráulica e não elétrica. Então, vamos primeiro para não hidráulica ou não elétrica, mas ele pode ganhar o que? A hidráulica. Então, marquei os dois aqui, tá vendo? Então, vai ficar 1/3 vezes 1/2. Aqui ele vai não ganhar a elétrica, mas ganhar a hidráulica. Perfeito? Bom, aí eu vou limpar aqui. Por quê? Porque ele tem uma segunda oportunidade. Ele pode ganhar a elétrica agora dessa vez. Então tá aqui, ó. Ganhar a elétrica. Ganhando a elétrica, ele vai ficar justamente nesse do meio, ó. Ganhar. Tá certo? Só que aí ele quer que ganhe só uma. Então, como ele já ganhou a elétrica, ele não vai ganhar a hidráulica. Então é justamente o 1/4. Certo? Então tá aqui, ó, 1/2 vezes 1/4. Então nós vamos ter, ó, como é que chega nesse 7 sobre 24? A primeira multiplicação aqui, ó, ela dá 1/6. A segunda multiplicação, ela dá justamente 1/8. O MMC entre eles é justamente 24. Aí 24 dividido por 6 dá 4 vezes 1, 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 por 8 dá 3, 3 vezes 1, 3. O somatório dá justamente isso, certo? E vamos para o terceiro. O terceiro, deixa eu limpar aqui. O terceiro, para a gente poder compreender, não ganhar qualquer contrato. Então, primeiro ele não ganhou o elétrico. Se ele não ganhou o elétrico, eu não vou trabalhar com o do meio. Eu vou trabalhar com esse aqui, ó. Não ganhou. Aí ele foi tentar ganhar o hidráulico. E não ganhou também. Então é 2/3. Não ganhar. 2/3. O de cima é ganhar e o de baixo é não ganhar. Perfeito? Então será justamente 2/3 vezes 1/2. Que eu já posso simplificar aqui, ó. 2 com 2. Então fica 1/3. Ok? Bom, pessoal, com isso, nós finalizamos a nossa segunda parte de probabilidade, onde nós trabalhamos justamente os eventos, soma dos eventos, né, probabilidade de soma de eventos, trabalhamos probabilidade condicional, probabilidade do produto e probabilidade total. Um abraço do professor Gandhi.